Olá, vamos começar nossa aula teórica sobre segurança pública, aquele dispositivo da Constituição que fala da organização dos órgãos policiais, tema sempre cobrado em concursos de carreira policial. O artigo 144 é o tema da nossa aula de hoje. Vamos para a tela? Olha só, a gente vai começar a trabalhar segurança pública, é só o artigo 144, mas antes de eu começar a trabalhar o artigo 144 com você, eu preciso falar um pouquinho sobre as definições do que é poder de polícia e o que é poder de polícia de segurança pública. O poder de polícia administrativa, vamos falar assim, ele é uma definição que vem do direito administrativo, que passa pelo Código Tributário, então ele vem de outras ordens, de outros ramos do direito, para a partir dele a gente trabalhar o poder de polícia de segurança pública. E eu quero até voltei a tela aqui para mim, eu quero até que você falar olho no olho com você, para que a gente possa entender que, para definir e para compreender o poder de polícia de segurança pública, que é o poder de polícia da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, das polícias penais, não é? As novas polícias incluídas por emenda, agora em 2019, né? Pela emenda 104, para a gente entender as funções de poder de polícia de segurança pública, é necessário que a gente entenda o que é poder de polícia administrativa. Por quê? Porque, por exemplo, DETRAN não é órgão de segurança pública, mas DETRAN tem poder de polícia administrativa. Se a gente pensar, por exemplo, Receita Federal não é órgão da segurança pública, mas Receita Federal tem poder de polícia administrativa. Então, eu tenho... acontece muito quando eu estou em sala de aula, né, que eu posso dialogar com os alunos, essa resistência em entender que outros órgãos fora dos órgãos da segurança pública, sem ser órgãos da segurança pública, também detêm poder de polícia administrativa, que é o poder de fiscalizar. A administração pública, ela tem o poder de fiscalizar. E se ela não bem fiscalizar, ela não consegue exercer a função típica dela, que é administrar. Então, os órgãos da segurança pública fiscalizam? Sim, mas eles não são os únicos. Eles detêm o poder de polícia administrativa? Sim, mas só eles, aí sim, detêm o poder de polícia de segurança pública. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar esses conceitos para a gente poder compreender de uma vez por todas e não errar mais, certo? E saber, por exemplo, definir quais são as funções da Guarda Municipal, que é outro tema polêmico em sala de aula, certo? Porque Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, detém poder de polícia administrativa, mas não detém poder de polícia de segurança pública. É polêmico, mas eu não quero saber se é polêmico ou não, eu quero saber o que é o certo conforme o artigo 144, conforme o direito, para então você acertar as questões na sua prova, tá bom? Então, agora sim, a gente pode voltar para a nossa tela. Olha só o que eu trouxe para você. Antes de iniciarmos, onde está a minha canetinha? Aqui. Antes de iniciarmos o estudo do artigo 144 da Constituição de 88, precisamos definir o que é poder de polícia lato sensu, ok? Agora sim eu posso usar o termo lato sensu, para depois definir a polícia de segurança pública, tá bom? Então, vamos lá. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma autora de direito administrativo renomadíssima, e a gente está falando de poderes da administração pública, então a gente precisa ir lá dar uma passeada no direito administrativo. Segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro, abre aspas, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Esse conceito é facílimo, é facílimo. Vamos repetir esse conceito aqui, olha.
O poder de polícia é a atividade do Estado, consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Quando, por exemplo, certo? Por exemplo, Detran, ok? De qualquer estado da federação, tá? Limita um exercício de direito individual em benefício do interesse público, ele como, certo? Estado, né? Porque Detran é estadual. Ele como Estado, ele está exercendo o poder de polícia, lato sensu, certo? Quando, por exemplo, vou usar os dois exemplos que eu usei no início, a Receita Federal, tá? Fui fazer uma viagem para a Europa, cheia do dinheiro, cheia do euro, até parece, né? E voltei com muitas compras, excedendo todos os limites alfandegários possíveis. A Receita Federal, certo? Ela pode exercer o seu controle alfandegário, que é uma atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, ok? Eu posso trazer o que eu quero sem precisar passar pelo crivo alfandegário, sem precisar pagar os impostos, sem precisar ter, por exemplo, alguma mercadoria retida porque não pode entrar? Posso, por quê? Porque o Estado, na figura da Receita Federal, que agora é a União, eu coloquei um exemplo de um órgão estadual, um exemplo de um órgão federal, certo? Vai exercer esse poder de fiscalização, tá? Eu poderia colocar um exemplo aqui de órgão municipal, certo? A Companhia de Trânsito, certo? Vou chamar aqui de órgão de trânsito, órgão fiscalizador de trânsito municipal, tá? Mesmo raciocínio, trânsito municipal, para a gente colocar nas 3 esferas, tá? A atividade, quando, por exemplo, um guarda de trânsito, certo? Devidamente capacitado, competente para te multar, para fazer a organização do trânsito, o controle do trânsito ali, inclusive autuar, não é? Ele está exercendo o quê? Poder de polícia administrativa, atividade do Estado consistente em limitar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Ah, mas a minha mãe está passando mal, eu tenho que ir pela contramão. É um interesse individual, certo? Relevante, ninguém está tirando a importância disso, mas você está afetando ali toda uma organização que visa o interesse coletivo. E se você andou pela contramão, você vai sofrer as devidas sanções, tá bom? Vamos lá. Segundo Temístocles Brandão Cavalcante, outro autor de direito administrativo, tá? O poder de polícia, ainda aquele poder de polícia administrativo, né? O poder de polícia lato sensu, constitui um meio de assegurar os direitos individuais, porventura ameaçados pelo exercício ilimitado, sem disciplina normativa, dos direitos individuais por parte de todos. O Temístocles aqui, ele faz uma outra abordagem, ele vai dizer que limitar os direitos individuais assegura que todos exerçam os direitos individuais, porque às vezes se você pensar, cada um exercendo seus direitos individuais sem uma disciplina normativa, dá bagunça. E dá bagunça mesmo. Imagine, por exemplo, vamos pegar o trânsito. Imagine, por exemplo, que a gente viva numa cidade que tem lá seu regramento de trânsito, tem local que pode estacionar, que não pode, tem vias de mão dupla, vias de mão única, semáforos, tudo organizado. Mas cada um faz o que quer, porque eu quero chegar mais cedo no meu trabalho, porque eu não quero pegar esse engarrafamento, porque eu vou inventar o meu próprio caminho. Caos total, gente, caos total. Então, quando o poder público fiscaliza, impõe regras, autua, apreende veículo, por exemplo, ele está exercendo o poder de polícia, mas não o poder de polícia de segurança pública. Espera aí que a gente vai já chegar nesse poder de polícia que a gente quer, mas primeiro a gente tem que aprender esse, tá? Então, aqui, o poder de polícia, segundo ainda o conceito do Temístocles, constitui um meio de assegurar os direitos individuais porventura ameaçado pelo exercício ilimitado, sem disciplina normativa, dos direitos individuais por parte de todos, tá? Todo mundo respeitando o seu limite, e cabe ao Estado impor esse limite, acaba gerando uma paz, um equilíbrio social, tá? Vamos lá? Aí eu trago para você
uma definição de poder de polícia do Código Tributário Nacional. Olha só, a aula é direito constitucional, eu já vou entrar no artigo 144. Ninguém vai te perguntar o artigo 78 do CTN na tua prova de constitucional, mas ele é interessante para você compreender isso que eu estou explicando para você, tá? Vamos lá, artigo 78. Só para a gente entender, nada de memorizar isso aqui, essa parte aqui não. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública, e aqui é federal, estadual, municipal e distrital, que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Presta atenção aqui que o CTN ele vai listar segurança, ele vai listar higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e mercado, ele vai listar um monte de coisa. Então, por exemplo, considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, por exemplo, exerce a segurança pública, porque o poder de polícia de segurança pública, que nós já vamos chegar, está dentro do poder de polícia que a gente está apresentando aqui, lato sensu, ok? O poder de polícia de segurança pública, a PM, ela exerce o poder de polícia de segurança pública, mas ela também exerce o poder de polícia administrativa. O poder de polícia de segurança pública está contido no poder de polícia administrativa, tá bom? Mas nem todo o poder de polícia administrativa é de segurança pública, porque, por exemplo, tem aqui a higiene. Então, por exemplo, quando a vigilância sanitária chega numa lanchonete, num supermercado, e verifica produtos vencidos, más condições de armazenagem daquele produto, ela não pode autuar, ela não pode interditar aquele estabelecimento, ela não pode apreender aquela mercadoria estragada? Pode, a gente vê isso nos noticiários quase que diariamente. E a vigilância sanitária, certo, está exercendo o poder de polícia administrativa, poder de polícia lato sensu, ok? Vou colocar mais um pouquinho aqui. A ordem, certo? Tá lá uma praia maravilhosa, vamos pegar a praia de Copacabana, certo? Praia de Ipanema, enfim, certo? Praia de Pipa, vamos sair daqui, vamos para o Brasil inteiro. Praia de Jericoacoara, praia, enfim, certo? Praia do Forte, em Salvador. Praia do Forte tem um monte de lugar, né? A gente pode ir para a praia é de livre acesso, mas aí eu chego lá na praia, eu coloco um carro de som, eu coloco maior altura, certo, do som, eu atrapalho os moradores, eu coloco um monte de cadeira, eu faço bagunça total. Aí vem, certo, o órgão competente, que pode ser a PM, mas pode ser um órgão municipal, compor a ordem ali, gente. Você pode ir para a praia, você pode beber a sua cervejinha, mas não pode dirigir alcoolizado, né? Você pode ouvir até a sua música, mas não precisa colocar uma aparelhagem, um som para atrapalhar, certo? A vizinhança inteira, certo? Então, vai lá e vai fiscalizar, tá? A DEMA, Delegacia de Meio Ambiente, né? que é uma das delegacias de Polícia Civil, aos costumes, ok? E aqui a gente tem, por exemplo... Vamos imaginar. É que eu não quero entrar nem em condutas típicas, atentado ao pudor, não quero colocar isso. Vamos colocar ainda uma bagunça, né, numa praia, né, com som, com tumulto, tá? Para a gente não entrar em fatos criminosos, né? Porque aí a gente já entraria na Polícia de Segurança Pública. Porque você pode dizer assim, atentado ao pudor... enfim, poderia ser atos contra os costumes, mas também é contra certa legislação penal, então eu não quero entrar ainda nessa parte. Disciplina e produção da produção e mercado, aí que seria a fiscalização de empresas, fábricas, enfim, exercício de atividade econômica, enfim. Então a gente vê que o CTN, ao definir poder de polícia, certo? Ele amplia, e é poder de polícia administrativa, inclusive ele nem se esgotou tudo aqui. Você tem, por exemplo, PROCON. Eu não achei nada aqui relacionado a consumidor, mas o PROCON pode, por exemplo,
Sabe as lojas, quando elas colocam o preço, por exemplo, uma mercadoria R$ 500, aí ela coloca assim, 10, bem pequenino, vezes de R$ 50, aí o 50 bem grande, na vitrine, ela não engana, gente, vê lá o tênis, R$ 500, vê se 50, opa, R$ 50, certo? Mó promoção, vou entrar, quando chega lá, decepção, R$ 500, não, R$ 500 eu não tenho, eu tenho 50, eu tenho 70, aí eu ia pagar R$ 50, ia ficar só com 20. Então, essa forma de apresentação do preço, ela oculta e ela engana o consumidor. O PROCON pode fiscalizar, isso é poder de polícia, ok? Polícia administrativa, não polícia de segurança pública. Tá? Nas redes sociais tem muito, preço inbox, né? O preço é um segredo. O cara está oferecendo o produto, mas o preço do produto dele é um segredo. Então, só vem aqui na surdina, vem aqui no cantinho, certo? Para eu te contar esse segredo. E isso fere, certo? As práticas de direito do consumidor, certo? E o PROCON pode atuar também, e, por exemplo, não está aqui, tá? E é fiscalização, é poder de polícia. Vamos lá. A partir do estudo sobre o poder de polícia lato sensu, um dos poderes da administração pública, eu acho que a gente já falou que a gente queria, acho que dá para você compreender o que é o poder de fiscalização da administração pública. Agora sim vamos entrar no poder de polícia de segurança pública. A partir do estudo sobre o poder de polícia lato sensu, um dos poderes da administração pública, também chamado de poder de polícia administrativa, eu gosto mais de usar esse aqui, podemos definir a Polícia de Segurança Pública. Polícia de Segurança Pública, agora sim, Karina, é o que eu quero saber. Mas agora você sabe diferenciar da Polícia Administrativa para depois não ficar confuso ou confusa por que a Guarda Municipal não tem poder de Polícia de Segurança Pública e tem só poder de Polícia Administrativa, tá? Vamos lá. Polícia de Segurança Pública consiste na parcela de atuação do Estado que limita os direitos individuais com a finalidade de preservação da segurança pública, ou seja, seja de forma preventiva, que aí são as polícias administrativas, as polícias preventivas, seja repressiva, ok? Então, a Polícia de Segurança Pública é parcela de atuação do Estado que também limita os direitos individuais com a finalidade de preservação da segurança pública. Então, por exemplo, a Polícia de Segurança Pública não está preocupada com vigilância sanitária, a não ser que tenha um crime ali dentro, ok? Do supermercado que está com os alimentos mal acondicionados. A Polícia de Segurança Pública não está preocupada com as práticas consumeristas, com as práticas do direito do consumidor, se o preço está lá escondidinho, a não ser que aquela prática de consumo seja uma prática que seja um ilícito penal, aí entra na segurança pública, tá bom? Aí vamos lá. A Polícia de Segurança Pública é exercida por órgãos estatais, tá? Não pode ser entes privados, taxativamente previstos no artigo 144 da Constituição Federal. E se ramifica em polícia administrativa, que não se confunde com o poder de polícia administrativa. A polícia administrativa, ela tem poder de polícia de segurança pública, certo? Ela é órgão da segurança pública, não se confunde com o poder de polícia lato sensu, que é poder de polícia administrativa. E também são dois ramos, né? A polícia administrativa e a polícia judiciária. Vamos lá, que eu deixei arrumadinha aqui para você já. No outro slide vai estar arrumadinho. Vamos lá. Polícia administrativa, também chamada polícia ostensiva. É aquela que tem como função principal administrar a ordem pública, ostentar a ordem pública, ok? Tá? Ela é uma polícia preventiva, ela evita. Por isso que a gente diz ostensiva, porque quando ela está, se ela estiver, ela ostenta a segurança pública, são polícias fardadas, não é? E ela previne contra o crime, porque o indivíduo vai cometer um ilícito penal, ele vai para outro lugar, ele não vai cometer na frente da polícia, né? Pelo menos é o que a gente espera. Polícia judiciária é aquela que tem como função principal a promoção do inquérito policial, ok? Então, essa aqui, ela já é repressiva, já aconteceu o crime, ok?
Agora, presta atenção, é função principal, não é função exclusiva, tá? A gente tem, às vezes, a polícia judiciária exercendo função preventiva, por exemplo. Já já a gente chega lá. No rol dos órgãos da segurança pública, é possível identificar as polícias administrativas e as polícias judiciárias. Já já a gente vai chegar lá. É o artigo 144, incisos 1 a 6 da Constituição Federal, que elenca o rol, está aqui negritado, o rol taxativo, o rol exaustivo dos órgãos da segurança pública. São eles. Quais são os órgãos da segurança? A gente vai ver isso repetidas vezes aqui nessa aula. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Penais Federal, estaduais e distrital, ok? Destaque para a Emenda Constitucional 104 de 2019, que criou a Polícia Penal no âmbito da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal, cujos quadros serão compostos pela transformação dos já existentes cargos de agentes penitenciários e equivalentes, tá bom? Agora sim, eu organizo para você a polícia administrativa, também chamada polícia ostensiva, que é uma polícia preventiva, e a polícia judiciária, que é uma polícia repressiva, eminentemente, né? A polícia administrativa é eminentemente ostensiva, eminentemente preventiva, e a polícia judiciária é eminentemente repressiva. Então, quais são os órgãos previstos no rol exaustivo, no rol taxativo do artigo 144. Quais são os órgãos de segurança pública que compõem a polícia administrativa? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, no âmbito da União, essas duas aqui, né? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, no âmbito do Estado, DF, e pode até ter no território, se for criado o território, ok? E polícias penais, federal, estadual e distrital, cada um na sua esfera. E quais são as polícias judiciárias, certo? Que eminentemente promovem o inquérito policial. Polícia Federal, no âmbito da União, e Polícia Civil no âmbito do Estado, de cada Estado-membro e do Distrito Federal, podendo também ter no território federal, se for criado. Nós não temos território federal hoje, então nós não temos hoje que nos preocupar com o território federal. Sobre o rol taxativo do artigo 144 da Constituição, é vedada a criação de órgãos de segurança pública. Olha aqui, é vedada a criação de órgãos de segurança pública por lei federal, por lei estadual, por lei distrital e principalmente por lei municipal. Somente emenda constitucional poderá criar novo órgão da segurança pública, como ocorreu, por exemplo, com a Emenda Constitucional 104 de 2019, criando a Polícia Penal Federal, estaduais e distrital, ok? Então, os órgãos de segurança pública estão aqui. Não tem mais nenhum além desses, a não ser que outro seja criado por emenda constitucional, tá bom? E aí eu trouxe aqui umas decisões do Supremo para que a gente confirme essa afirmação, tá? Uma decisão do Supremo de 24 de junho de 2020. Abre aspas. O rol de órgãos encarregados do exercício da segurança pública, previsto no artigo 144, inciso 6 da Constituição, é taxativo e, reticência, esse modelo federal deve ser observado pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, ok? É taxativo, não pode ser criado outro. Outra decisão aqui, essa decisão de 2010. Impossibilidade de criação pelos Estados-membros de órgão de segurança pública, diverso daqueles previstos no artigo 144 da Constituição. Ao Instituto Geral de Perícias, instituído pela norma impugnada, essa aqui foi uma ação contra uma lei que criou o Instituto de Perícia, são incumbidas
incumbidas funções atinentes à segurança pública, violação do artigo 144, cumulado com o artigo 25 da Constituição da República. O 25 fala da autonomia dos estados. O Estado, ele pode criar a sua polícia civil. Por que ele pode criar a sua polícia civil? Por lei estadual. Porque a Constituição, no artigo 144, diz que haverá uma, né, polícia civil em cada estado, certo? O estado pode criar o seu corpo de bombeiros por lei estadual? Pode. Por quê? Porque a Constituição diz que corpo de bombeiros é órgão de segurança pública e é órgão estadual. O estado pode criar por lei a PM, a sua polícia militar? Pode, certo? Por quê? Porque o artigo 144 diz que sim, tá? Que a PM é órgão de segurança pública. Agora, o Estado pode criar um outro órgão de segurança pública, mais um? Não, não pode, ok? Por quê? Porque aqui foi criado o Instituto Geral de Perícias. Cara, não, espera aí, mas a polícia não faz perícia? Então, cria-se o cargo de perito de polícia civil, mas não um outro órgão de perícia e chamar esse órgão de órgão de segurança pública, entendeu? Não é que não possa ter um órgão de perícia estadual separado, certo? Um instituto médico legal, certo? Mas se o Instituto Médico Legal não está lá na lista do artigo 144 como órgão de segurança pública, o Estado não pode chamar o Instituto Médico Legal de órgão de segurança pública, ok? Mas pode atribuir à sua polícia civil função de perícia. Tanto que várias polícias civis no Brasil, certo? Tem o cargo de perito e outros cargos ligados, né, a essa auxiliar de necropsia ou necrópsia, né, tem as duas formas de falar. Tem outros, tem o papiloscopista, não é? Tem no âmbito da Polícia Federal o perito, né, vários peritos de várias ordens, perito engenheiro, várias engenharias, perito em farmácia, perito em informática, enfim, tudo bem, certo? Mas não cria um outro órgão, lei federal, um outro órgão federal e diga que aquele órgão é segurança pública se ele não está no artigo 144, tá bom? Vamos lá. Ainda sobre o tema, que a gente vai tentar falar tudo sobre esse tema, né? Que não pode criar outros órgãos além daquele já previsto no 144. Ainda sobre o tema, a Força Nacional de Segurança não é órgão de segurança pública, está aqui, não é órgão de segurança pública, mas um convênio de cooperação federativa entre União, Estados e DF para executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio, tudo conforme a lei, essa é a lei da Força Nacional de Segurança, né? 11.473, certo? Referida à cooperação federativa, compreende operações conjuntas, transferência de recursos e desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de policiais, com coordenação conjunta e consensual entre União e entes federativos, que firmarem o convênio, estando a atuação restrita ao policiamento ostensivo, tá? Força Nacional de Segurança faz... A lei estabelece, isso não está na Constituição não, tá? Está na lei. Ela é um convênio de cooperação federativa, está aqui, olha, ela não é um órgão e ela está limitada à função ostensiva. Aí, só para acrescentar, em setembro de 2008 foi criado o BEP, Batalhão Especial de Pronto Emprego, setor especializado da Força Nacional de Segurança para treinamento e disponibilidade imediata de policiais para as demandas dos entes federados. Eles ficam lá, certo? Por um tempo, vão trocando, as turmas vão trocando, eles têm treinamento, recebe equipamento, enfim. Então, quando, por exemplo, estoura alguma situação de emergência que precise da Força Nacional de Segurança, o BEP, o Batalhão Especial de Pronto Emprego, ele está pronto para se deslocar rapidamente para aquele local, certo? No Rio Grande do Sul, no Amazonas, enfim, no Ceará, enfim, para onde for necessário o batalhão, não precisa ser todo ele, certo? Mas uma equipe que seja que dê conta, né, daquela emergência, se desloca. Seria, como era antes, né, de 2008, mais trabalhoso, né, porque a Força Nacional de Segurança foi criada em 2007, então em 2008 eles especializaram isso. Mais trabalhoso seria, por exemplo, treina
fica um ano lá treinando, né? Aí todo mundo vai para os seus estados. Aí estoura ali uma greve com saques de supermercados, um caos total num determinado estado. Aí vamos chamar o pessoal da Força Nacional de Segurança. Aí chama em todos os estados, reúne lá em Brasília, certo? Esse BEP não é em Brasília, se não me falha a memória é Anápolis, mas está ali perto de Brasília, tá? Eu não vou confirmar que é Anápolis, porque eu estou em dúvida agora na minha mente, mas é ali, perto ali Goiás e Distrito Federal, né, ali por perto. Então, antes do batalhão ser criado, a ideia era assim, treina, manda todo mundo, né? Porque eles ficam um tempo treinando, ficou um ano treinando, agora vão trocar a equipe. Só que a equipe nova chegou semana passada e já estourou uma emergência no Brasil. Então, não dá para pegar essa equipe nova que não está treinada ainda, tem que pegar aquela equipe que se dispersou. Até juntar todo mundo, dar os comandos, certo? Fazer tudo, passa um dia, 2 dias, entendeu? Quando você tem já um batalhão, que o nome mesmo diz, especial de pronto emprego, ele está pronto para ser utilizado e ser deslocado todo mundo junto, tá bom? Ok. Não precisa aprofundar também sobre isso, não, tá? É só para vocês entenderem, que já caiu questão em prova, que Força Nacional de Segurança é órgão de segurança pública? Não, não é órgão de segurança pública. Ela é formada por vários órgãos de segurança pública numa cooperação federativa, um convênio de cooperação federativa. Vamos lá. Tentando esgotar a temática do rol taxativo dos órgãos da segurança pública, concentrados no artigo 144 da Constituição Federal, as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, não são considerados novo órgão de segurança pública. Criado pelo Estado do Rio de Janeiro, mas uma política de segurança pública com o objetivo de retomada dos territórios historicamente dominados por traficantes no Rio de Janeiro, né, no Estado do Rio de Janeiro. Após a retomada, instala-se uma unidade de polícia pacificadora que, sob controle estatal do Estado do Rio de Janeiro, né, haja o restabelecimento da paz social naquela comunidade, ok? Então, não é um órgão, certo? Ali é PM, certo? Predominantemente, Polícia Militar do Rio de Janeiro, então não é um órgão novo, é um órgão que já existe. Finalizando este ponto, ainda vamos desenvolver nesta aula o estudo sobre a Guarda Municipal, mas adiantamos que ela não se encontra na lista de órgãos da segurança pública, artigo 144, incisos 1 a 6. Não está lá, e, portanto, não é órgão de segurança pública, tá bom? Mas a gente volta a falar da Guarda Municipal. Vamos lá, o artigo 144 é bem lacônico, apenas declara que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e que é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, seja patrimônio público ou privado, tá? Só para a gente contextualizar, esse artigo 144, que foi introduzido na Constituição de 88, a nova Constituição de 88, ele foi introduzido na época o texto, ele já sofreu emenda, mas o grosso do artigo 144, a maioria dele, foi introduzido na Constituição de 88 na época da transição, né? A gente tinha acabado de ser agraciado, vou usar assim, né? Por uma redemocratização. Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha um regime militar e a segurança pública estava nas mãos de militares. E o artigo 144 vem inovando, colocando a segurança pública nas mãos de civis, não é? Dando à segurança pública um ar de direito social, porque ela tem esse ar de direito social, colocando a segurança pública como dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, foi um cuidado também que o legislador constituinte teve de não se aprofundar muito. Não vamos mexer muito nesse vespeiro, não. Vamos fazer uma estrutura pequena e suficiente da temática segurança pública e depois da Constituição publicada, promulgada e publicada, garantindo a nova ordem constitucional, aí sim a gente tem a regulamentação posterior sem o perigo, né, da gente ter um retrocesso. A ideia é essa, tá? Então, está aqui. Segurança pública, isso aqui é o texto, né, do artigo 144, caput, né, do cabeçalho do 144. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. E esse patrimônio não é só o patrimônio público, não. É o patrimônio público e o patrimônio particular.
José Afonso da Silva afirma que a segurança pública não é apenas expressão, não é apenas repressão. Não se limita a um problema de polícia, como a própria Constituição diz que, abre aspas, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, que é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Não é só repressão, é também um direito nosso, é uma responsabilidade nossa, ok? Vamos lá. O artigo 144 também foi sucinto ao dispor sobre as atribuições dos órgãos da segurança pública. Discorreu um pouco mais, mas ainda de forma bem exemplificativa, sobre as competências da Polícia Federal. A gente vai entrar agora nos detalhes do artigo 144 e dos órgãos, aqueles órgãos listados, né? O que mais teve dispositivos, né? Foi a Polícia Federal e ainda assim muito pouco. Certo? Muito exemplificativo. Então, ainda discorreu um pouco mais, mas ainda de forma apenas exemplificativa, sobre as competências da Polícia Federal, que tem outras atribuições previstas na legislação infraconstitucional. Apesar de sucinta, a Constituição garantiu a eficiência das atividades dos órgãos da segurança pública, quando, em seu artigo 144, parágrafo 7º, determinou a elaboração de uma lei orgânica para a área, matéria disciplinada, olha, bem depois, pela Lei 13.675, de 2018, Lei da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, a Constituição, no parágrafo 7º, ela garante, a gente vai voltar. Eu adianto aqui falando do parágrafo 7º, mas eu vou voltar a falar dele. Ela diz que norma infraconstitucional, uma lei ordinária, irá disciplinar, certo? Organizar, não é? Os órgãos da segurança pública. Vejamos o que o artigo 144 disciplina sobre as funções dos órgãos da segurança pública. Então, o artigo 144 ele tem um caput, a gente acabou de ver, né? Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, enfim. E aí ele tem os incisos, que listam os órgãos da segurança pública, que a gente também já falou. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícias Penais, Federal, Estaduais e Distrital, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, tá? Aí o parágrafo 1º começa falando da Polícia Federal, tá? Então vamos ver agora o que diz o parágrafo 1º. Aliás, a gente vai ver todos os parágrafos, tá? Mas na ordem, a gente vai ver parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei, como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a, inciso 1, apurar as infrações penais contra a ordem política, olha, não foi ordem pública que a Constituição colocou, foi ordem política e ordem social, presta atenção isso aqui, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Tá? Não colocou o Estado-membro aqui e nem colocou o município, nem colocou o Distrito Federal, tá? Porque a Polícia Federal, ela é Polícia Judiciária da União. Vou até anotar aqui para você. Mas vai estar escrito lá na frente. Polícia Judiciária da União. Então, tá aqui, bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas, espera aí que já tem uma anotação sobre isso para você, então, entidade autárquica da União, suas entidades autárquicas, né? E empresas públicas da União. Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, ou seja, a prática ocorre em mais de um estado, se ocorre em mais de um estado, não dá para... Qual vai ser a Polícia Civil? Um crime que começa em Minas Gerais e termina no Rio de Janeiro. Um crime que começa no Maranhão e termina no Pará. Um crime que começa em Tocantins e termina em Goiás, ok? Qual a Polícia Civil que vai investigar? Se uma Polícia Civil não tem circunscrição no outro estado, vai ser a Polícia Federal. Então, outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Então, se exige repressão uniforme, é Polícia Federal, ok? Que tem circunscrição em todo o território nacional. E é a Polícia da União, então pode se relacionar no âmbito internacional. Vamos lá. Atenção. Onde se lê
Suas entidades autárquicas, entende-se autarquias federais e fundações públicas federais, tá bom? Então, não é só autarquia, é autarquia e fundação federal, pública federal. A Polícia Federal apura crimes contra empresas públicas federais. Por exemplo, Correios. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o nome. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Mas não apura crimes contra a Sociedade de Economia Mista Federal. Por exemplo, Banco do Brasil. Banco do Brasil, ok? Cabendo às polícias civis tal competência. Então, aqui, quando a gente leu entidades autárquicas, que você vai interpretar. Você vai ler entidade autárquica e vai entender autarquia e fundação pública federal. E ela também colocou aqui a Constituição empresa pública. Empresa pública é empresa pública, federal, obviamente, mas não está aqui sociedade de economia mista. Então, não vá atribuir à Polícia Federal competência que a Constituição não deu a ela. Crimes contra bens, serviços e interesses de uma sociedade de economia mista, certo? Ok? Banco do Brasil, aqui o exemplo. A gente tem a competência da Polícia Civil do local onde aconteceu o crime, tá bom? A mascarina são fraudes bancárias, estelionato e outras fraudes contra vários clientes do Banco do Brasil em vários estados, utilizando o aplicativo do Banco do Brasil. Aí já é um crime que tem repercussão interestadual e exige repressão uniforme. Então, a competência seria da Polícia Federal, não porque é uma sociedade de economia mista, mas é porque é um crime cuja prática tem repercussão interestadual e exige repressão uniforme. Entendeu? Isso cai muito em prova. Muito, muito. Então, presta atenção, tá? Vamos lá. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária, sem prejuízo da ação da Receita Federal ou da Receita Estadual, não é? E de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Já pensou que seja tráfico de... vamos imaginar, de animais, certo? De mercadorias, por exemplo, que afetam a saúde. Vamos colocar uma situação dessa. É um contrabando, ok, mas é de mercadorias que afetam a saúde. Pode a Anvisa atuar? Pode. Outros, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas suas respectivas áreas de atuação. Pode, por exemplo, ser... sei lá, um carregamento de animais que não tem a devida vacinação contra a febre aftosa. Pode, por exemplo, a Secretaria de Agricultura da Agricultura e Pecuária, né, do Estado, vamos imaginar de onde está chegando esses animais, porque geralmente quem fica responsável por esse controle da vacinação do gado, por exemplo, são as secretarias estaduais. Pode? Pode. Vamos imaginar uma outra situação aqui. Os próprios animais, né, silvestres. Pode, por exemplo, o IBAMA. Eu vi recentemente uma matéria, não vou conseguir lembrar aqui qual era o aeroporto, mas de um estrangeiro biólogo estava tentando sair com vários lagartos, sapo, vários animais vivos enrolados dentro da mala. Assim, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. O IBAMA atua, vem a Polícia Federal, prende, faz todo o procedimento, mas ela vai comunicar. O que a Polícia Federal vai fazer com esses lagartos? Vai comunicar ao IBAMA e vai entregar ao IBAMA, ok? Tá bom? 3, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Olha aqui uma função administrativa da Polícia Federal, que é uma polícia judiciária. Viu quando eu falei para você que é função principal, função predominante, não função exclusiva? Então, a Polícia Federal, quando ela é polícia marítima, aeroportuária, esses exemplos todos que eu coloquei aqui para você, de pegar o cara chegando ou saindo com produto que não pode entrar, com remédio que não pode entrar, com animais que não podem entrar ou sair, tudo isso a Polícia Federal pega aqui, nessas funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, quase tudo, né? Os episódios vão ser nessas fiscalizações. E no 4, exercer com exclusividade. Ela não pode delegar, viu?
exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá bom? Aí eu coloquei uma atenção aqui, cabe à Polícia Civil a função residual de polícia judiciária. O que não é função de polícia judiciária da União, sobra para quem? Para a Polícia Civil. Por exemplo, crimes contra sociedade de economia mista da União. A gente acabou de colocar o exemplo do Banco do Brasil, tá bom? Se não está como competência da Polícia Federal, sobrou para quem? Restou para quem? Polícia Civil. Parágrafo 2º. Parei de falar da Polícia Federal. Acabou. Não tem mais nada agora. Agora são outras polícias. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Polícia Rodoviária e Polícia Ferroviária. Vamos lá. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Só. A Constituição não fala mais nada da Polícia Rodoviária Federal, tá bom? É isso mesmo. Então, as questões são facílimas. Concurso para carreira policial. Sempre tem esse artigo, ok? E fora aqueles detalhezinhos que eu falei para você da Polícia Federal, ou outros detalhes que eu vou trazer para você, as questões, na maioria, são literalidade, não tem mistério não, desde que você estude e aprenda, não é? Parágrafo 3º, Polícia Ferroviária Federal. O que diz o parágrafo 3º? A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, obviamente. Aí eu vou falar aqui um pouquinho da Polícia Ferroviária. Atenção! A antiga Polícia dos Caminhos de Ferro, da época imperial, não conta hoje com nenhum plano de carreira. Atualmente, o serviço ferroviário conta apenas com uma segurança patrimonial mantida pelas empresas concessionárias desse serviço público, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Ok? A gente não tem um efetivo da Polícia Ferroviária Federal e a gente não tem um plano de carreira. Tem até um projeto de lei que tramitou um pouquinho, mas deixou de tramitar, e o atual cenário, não há muito tempo, não está propício para a criação da Polícia Ferroviária Federal, até porque a gente não tem uma malha ferroviária brasileira grande, a gente tem mais malha rodoviária, e a malha ferroviária está concedida as ferrovias, na sua quase totalidade, estão em concessão para empresas privadas, que prestam serviço, minério, alguns transportes, sim, mas a gente não tem uma demanda para esse efetivo. Essa é a realidade, tá? Mas na prova, se vê uma questão, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, criado por lei, organizado e mantido pela União, destina-se ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Tá? Vamos lá, parágrafo 4º e 5º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, ou seja, ressalvada a competência da Polícia Federal, tá? As funções de polícia judiciária, só que é função de polícia judiciária de maneira residual, porque primeiro exclui a da União, E a apuração das infrações penais, exceto as militares. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, e incumbe a execução das atividades de defesa civil, ok? Ainda sobre... Agora a gente vai falar das polícias penais. Parágrafo 5º A, que foi incluído pela emenda 104. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertence, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Uma polícia administrativa ostensiva específica, Atenção, a emenda constitucional 104 de 2019 criou a Polícia Penal no âmbito da União, Estados-membros e DF, cujos quadros serão compostos pela transformação dos já existentes cargos de agentes penitenciários e equivalentes.
A Polícia Penal Federal é vinculada ao DEPEN, Departamento de Penitenciário Nacional, e as polícias penais estaduais e distrital, que só é um distrito federal, aos sistemas penais respectivos. Só para a gente fazer um comentário, o parágrafo 5º-A, ele foi incluído por emenda. Então, ele faz um corte, tá? Você fala aqui do parágrafos 4º e 5º da Polícia Civil e Militar, aí você vem, faz um corte aqui, abre um parêntese aqui e fala de Polícia Penal, federal, estaduais e distrital, e você volta a falar de polícias estaduais, tá? Parágrafo 6º, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se junto com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital a quem? Aos governadores dos estados, do DF e dos territórios, quando houver território, tá bom? Vamos lá, atenção. As polícias estaduais, quais são as polícias estaduais? Polícia Civil, Polícia Penal, PM, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. São mantidas pelos estados e subordinadas aos seus respectivos governadores. Simples assim, tá? Então, entra lá o parágrafo 4º, o 5º, parte do 5º-A, que fala da Polícia Penal Estadual, e o 6º, aqui. Agora, olha só, na sequência. Já a Polícia do Distrito Federal, qual é a Polícia do Distrito Federal? Polícia Civil do DF, Polícia Penal do DF, Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiros do DF. Ela é mantida pela União, está lá no artigo 21, inciso 14. Ela é mantida pela União porque a União, a Constituição determina que a União organize, sustente, certo? E legisle sobre alguns serviços públicos do Distrito Federal, tá bom? Inclusive os serviços dos órgãos de segurança pública. Mas ela é mantida pela União, mas é subordinado ao governador do Distrito Federal. Ok? Tá bom? Então, no Estado, é mantida pelo Estado e subordinado ao governador do Estado. No DF, é mantida pela União e subordinado ao governador do Distrito Federal. E onde é que está isso, Karina? Artigo 32, parágrafo 4º, cumulado com o artigo 144, parágrafo 6º. Esse aqui que a gente acabou de ver. Tá bom? Não tem mistério. Sobre os territórios federais, foi suprimida a previsão constitucional expressa, porque tinha, né, de que a União tem ou teria a função de organizar e manter as polícias da autarquia territorial. E os servidores dos antigos territórios federais encontram-se em quadro de extinção da administração pública federal, porque não tem nenhum território federal hoje. Então, não tem mais a disciplina sobre e os servidores estão em quadro de extinção em outros órgãos federais. Mas é lógico, coerente que, caso seja criado um território federal, porque a Constituição prevê isso, caso seja criado o território federal, como é uma autarquia da União, ele vai ter suas polícias mantidas pela União, ok? Mas isso só vamos ver se for criado um território federal, que não é uma tendência, né? É bem difícil, inclusive, a gente ver isso. Então, seria subordinado ao governador, certo? Do território, mas sustentado pela União. Seria assim como é o DF, né? Aqui uma súmula vinculante sobre o tema, né? Compete privativamente à União legislar sobre os vencimentos e membros das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Se é a União que sustenta, legisla, mantém e organiza, é ela que legisla sobre os vencimentos da PCDF, é ela que legisla sobre os vencimentos da PMDF, é ela que legisla sobre Corpo de Bombeiros do DF. Não está aqui, porque essa súmula vinculante ela é anterior à emenda 104, tá? Mas, pela lógica, a Polícia Penal do DF também, os vencimentos, são legislados pela União, tá? Vamos lá, parágrafo 7º. A gente já falou dele, agora a gente volta a falar com mais atenção um pouquinho. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Atenção, a Lei Orgânica da Segurança Pública é disciplinada pela Lei 13.675, de 2018, a Lei da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Então, é ela que vai garantir, certo, direitos, deveres, certo, as definições orgânicas dos órgãos da segurança pública.
Parágrafo 8º, presta atenção para esse. Os municípios poderão, primeiro que é uma faculdade do município, poderão constituir guardas municipais destinadas a quê? Qual é a função da guarda municipal? Proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei, certo? Que cria o município, que cria a guarda municipal, né? A guarda do município. Então, a função da guarda municipal não é promover a minha segurança pública, nem a sua segurança pública. A função da guarda municipal não é combater o crime. A função da guarda municipal é proteger bens, serviços e instalações do município. Proteger autoridades municipais, proteger o prédio da Câmara de Vereadores, proteger escolas municipais, praças dos municípios, enfim, compor a ordem ali do município, mas dentro da segurança patrimonial do município, ok? Dos bens, serviços e instalações do município. Vamos lá, que eu anotei para você. Atenção! As guardas municipais não constituem órgãos de segurança pública, elas não estão listadas lá no artigo 144, lá no início, ela tá aqui, é só um esclarecimento isso aqui. Não é porque está no artigo 144 que é órgão de segurança pública, está aqui para que não seja confundido com aquela lista lá que não incluiu a guarda municipal, tá? Segundo José Afonso da Silva é um autor de direito constitucional renomadíssimo, ok? Segundo José Afonso da Silva, abre aspas, os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Recusaram, não tem polícia municipal. Com isso, os municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Tá bom? Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidades estatais, sendo entidades públicas, não podem eximir-se de ajudar os estados no cumprimento dessa função. Ok? É claro que a Guarda Municipal pode auxiliar a PM, é claro que a Guarda Municipal pode acionar a PM quando ela vê um crime, mas não é função dela promover a segurança pública. Contudo, ainda José Afonso da Silva, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança e muito menos de polícia judiciária, tá? Vamos lá. Ainda segundo José Afonso da Silva, abre aspas, a Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Aí certamente está uma área que é de segurança pública. Assegurar, olha só, qual é o limite da segurança pública da Guarda Municipal? Assegurar a incolumidade do patrimônio público municipal, que envolve bens de uso comum do povo, por exemplo, uma praça, bem de uso especial, por exemplo, a Câmara de Vereadores, e bens, ou uma escola municipal, e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função da polícia militar. Por certo que não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apurações de infrações penais, que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil. Crimes acontecidos no município, que não são contra a União, crimes cometidos contra o município, né, contra os órgãos municipais, se não for bem da União, é função da Polícia Civil, tá? Sem a possibilidade de delegação às guardas municipais, tá bom? Isso aqui eu trouxe, entre aspas, se você quiser procurar o livro de Direito Constitucional, o Manual de Direito Constitucional do José Afonso da Silva, leia, ok? Para você ter confirmação, né? Se você tiver alguma dúvida quanto a esse tema. Vamos lá? Sobre a lei geral que deve regulamentar as guardas municipais, a doutrina entende que deva ser uma lei federal, estabelecendo normas gerais e que cada município, ao criar sua guarda municipal, faça por lei municipal específica, observadas as regras da lei federal. Então, a gente teria assim, olha, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do ladinho, a Constituição diz que pode ser criada guarda municipal, lá no artigo 144, parágrafo 8º, pode ser criada guarda municipal, que vai proteger bens e instalações do município. Aí tem uma lei federal que vai estabelecer regras gerais sobre as guardas municipais no Brasil inteiro, regras gerais, tá? E aí cada município vai fazer sua lei municipal específica, dizendo sobre a sua guarda municipal, que ela vai ter a função de proteger praças A, B, C e D, o manancial de águas do município, as autoridades municipais, todos os detalhes, tá?
Aí, olha só, tá? Para a gente não gerar confusão. A referida lei federal já existe. É a Lei 13.022 de 2014, que a gente chama de Estatuto Geral das Guardas Municipais. Seria esse aqui, olha, tá? Ocorre, olha só, tá? Presta bem atenção, que tal lei apresenta dispositivos inconstitucionais e, por essa razão, foi ajuizada contra ela a ADI 5.156, tá? O autor essa ADI ela foi extinta, vou logo te adiantando, essa ADI foi extinta, mas ela foi extinta sem julgamento do mérito. Calminha aí que eu vou já te explicar. O autor da ADI foi a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, né? Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, sem legitimidade ativa para o ajuizamento da ação. E, por este motivo, a ADI foi extinta liminarmente e confirmada a extinção no plenário do Supremo. Então, a ação... Ninguém discutiu, o Supremo não discutiu se os dispositivos questionados são mesmo inconstitucionais. O que acontece é que o artigo 103 da Constituição, ele diz quem pode ajuizar a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, certo? Confederação sindical de âmbito nacional, certo? Associação em âmbito nacional, mas não federação. A federação aqui, essa Federação Nacional de Oficiais Militares Estaduais, ela não se encaixou em nenhuma das entidades lá que podem propor ADI. Como o processo é formalidade, e a ADI é formalidade, o que acontece? O Supremo, o relator, nem recebeu a ação, ele extinguiu liminarmente, tá? Sozinho, antecipou essa extinção, e aí ficou pendente julgamento plenário do Supremo, e o Supremo confirmou essa extinção. Não porque a lei, ele analisou todos os artigos da lei, o Supremo não analisou todos os artigos da lei e disse, não, o Estatuto Geral das Guardas Municipais é totalmente constitucional. Não, ele só disse assim, não posso analisar porque quem está questionando aqui não pode questionar. É ilegítimo, o autor não tem legitimidade, ok? E aí a ação foi extinta, tá? Aí olha só o que eu anotei para você. Não houve análise do mérito na ADI 5156, se os artigos questionados são ou não inconstitucionais, porque não havendo legitimidade ativa, o Supremo, o STF, sequer pode conhecer da ação, sequer pode olhar a ação. Ele simplesmente olhou quem pediu, não, essa pessoa aqui não pode pedir, essa entidade aqui não pode pedir, então vai embora. Não vou nem olhar, não vou nem perder meu tempo. Vejamos. Aqui foi a decisão foi de 2020, tá? Outubro de 2020. A ação não pode ser conhecida em razão da ilegitimidade ativa da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais para a proposição da presente ação. A jurisprudência do Supremo é consolidada no sentido da ausência de legitimidade ativa dos sindicatos e das federações, mesmo aquelas de âmbito nacional, para propor ações de controle concentrado, porque tem que ser uma confederação sindical e não um sindicato ou uma federação. Confederação sindical é uma coisa, federação é outra, sindicato é outra, tá? A Corte, continuando aqui, entende que é privativa das confederações, tá aqui, ó, a legitimidade para ação direta de inconstitucionalidade. Aí foi extinta liminarmente e em outubro de 2020 foi julgado no Supremo, foi julgado no plenário, né? Todos os outros ministros votaram e confirmaram a decisão do relator, que foi o Gilmar Mendes, certo? Então, liminarmente, o relator disse não pode, e aí depois todos os outros ministros confirmaram que não pode, tá? Sobre os referidos artigos, para a gente não deixar de falar deles, sobre os referidos artigos questionados da Lei 13.022 de 2014, eles ainda podem ser questionados em nova ADI, nova ação direta de inconstitucionalidade, proposta por quem tem a legitimidade ativa, ou seja, lá do artigo 103. Tá? Tais dispositivos referem-se às competências gerais específicas, é o artigo 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, e, segundo Pedro Lenza, olha só o que o Pedro Lenza, que é um autor de direito constitucional também, renomadíssimo, o que o Pedro Lenza diz? Abre aspas. Sua interpretação deverá levar em conta os parâmetros constitucionais de proteção dos bens, porque é isso que a Constituição mandou, tá?
proteção dos bens, serviços e instalações do município. Se a lei, na hora que fala das competências da Guarda Municipal, excede a esse limite aí, a esse parâmetro, realmente essa lei tem dispositivos inconstitucionais. É isso que o Pedro Lenza diz. Só que é necessário que haja uma outra ação e o Supremo aprecie os artigos para ele dizer se é inconstitucional. Vamos lá. Segundo Lenza, parece ter razão o parecer da Procuradoria-Geral da República na ADI 5156, porque chegou a ter um parecer da Procuradoria-Geral da República, que sustenta a inconstitucionalidade dos incisos 6, 13 e 17 do artigo 5º da Lei 13.022, de 2014, olha só, eu coloquei em parênteses, que atribuem às guardas municipais, em caráter primário, o exercício de competências municipais de trânsito, de atendimento a ocorrências emergenciais e de pronto atendimento, auxílio na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades e dignitários. Tá? Isso excede a simplesmente proteger bens e serviços e instalações do município. Entendeu? Então, a Procuradoria-Geral da República, ela se manifestou nesta ação, que não foi julgado o mérito, mas ela já deixou a opinião dela. Se vier uma outra ação questionando, ela deve repetir o entendimento. Só que a gente tem, quanto a trânsito, tem um detalhe, tá? Vamos lá. Em relação às competências de trânsito exercido pela Guarda Municipal, o STF já se manifestou em outra ação. Então, quanto a trânsito, a gente já tem a Guarda Municipal exercendo competência de trânsito há muito tempo, ok? E já chegou no Supremo questionamento dessa atuação da Guarda Municipal no trânsito. O que o Supremo diz? Olha só, abre aspas. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, que é uma polícia administrativa, que é o agente de trânsito, ok? Que é igual a do agente de trânsito. Lembra quando eu falei para você no início da aula? Detran, Companhia de Trânsito do Município, né? Então, quando a Guarda Municipal exerce função de trânsito, ele está se igualando ali ao agente de trânsito. Vou reler aqui. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas, a multa, né, a autuação. Se, por exemplo, o órgão de trânsito municipal atribuir ao agente de trânsito e ao guarda municipal a função de autuação e fiscalização no trânsito, é constitucional, e o Supremo já disse, tá? Lembrando que o poder de polícia administrativa, não se confunde com segurança pública, e seu exercício, segundo o próprio Supremo, abre aspas, não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais. Exercer o poder de polícia administrativo não é prerrogativa exclusiva das atividades policiais, dos órgãos policiais, a quem a Constituição outorgou com exclusividade no artigo 144 apenas as funções de promoção de segurança pública. Ok, então a Guarda Municipal pode exercer fiscalização de trânsito, porque apesar dessa ação da ADI contra o Estatuto Geral das Guardas Municipais não ter julgado mérito, em outra ação o Supremo já se manifestou. Agora, quanto àquelas outras atribuições, né, segurança de autoridades, emergência, pronto atendimento, isso vai ter que ser apreciado em algum momento alguém legítimo, porque eu não posso, nem você, porque a gente não está lá no artigo 103 da Constituição, alguém lá, alguma entidade, alguma autoridade do artigo 103, uma hora ajuiza a ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo julga, né? Vamos lá. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Olha só, subsídio, tá? Vai se receber a remuneração na forma de subsídio. O artigo 39, parágrafo 4º, foi incluído pela Emenda Constitucional 19 de 98 e tem o seguinte texto, abre aspas, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória obedecida, em qualquer caso, disposto no artigo 37, 10 e 11, tá? Que são o
o teto remuneratório. Então, o 39, parágrafo 4º, diz que determinadas autoridades e servidores receberão sob a forma de subsídio, que é parcela única, não é salário mais gratificação. E aí vem o parágrafo 9º do artigo 144 e diz que os policiais, todos eles ali, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal, vão receber também na forma de subsídio, ok? E isso serve para quê? Quando você recebe salário mais gratificação, a tua gratificação ela pode ser variável, e isso, digamos assim, fragiliza o servidor público. Quando ele recebe subsídio, o subsídio é parcela única, e isso deixa o servidor público mais seguro, mais independente, mais despreocupado com a remuneração, porque não interessa o que ele vai fazer, quem ele vai autuar, quem ele vai prender, quem ele vai investigar, ele não vai ter o subsídio dele diminuído. Você está entendendo? O recebimento na forma de subsídio garante uma maior integridade, uma maior independência, uma maior autonomia para o servidor, valoriza o servidor ou o membro de poder, né? Porque aqui no parágrafo 4º do 39 tem membro de poder, né? Presidente, juiz, membro do Ministério Público, parlamentares, enfim, e tem outros servidores também, tá bom? Nas palavras de Pietro, né, Maria Silvia Zanella de Pietro, abre aspas, abandonada a expressão subsídio na Constituição de 88, ela volta a ser prevista na emenda 19, porém apenas para algumas categorias de agentes públicos. Com isso, passaram a coexistir dois sistemas remuneratórios para os servidores, o tradicional, em que a remuneração compreende uma parte fixa e uma parte variável, salário mais gratificação, né? Composta por vantagens pecuniárias de variada natureza, e o novo, em que a retribuição corresponde ao subsídio, constituído de parcela única, que exclui a possibilidade de percepção de vantagens pecuniárias variáveis. O primeiro sistema é chamado pela emenda de remuneração ou vencimento, e o segundo é chamado de subsídio. Cabe ao policial receber subsídio, tá bom? E a gente chega no nosso último parágrafo do artigo 144, acrescentado por emenda, inclusive, diga-se de passagem, que fala sobre a segurança viária. Vamos lá, parágrafo 10. A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito. Isso aqui é o tripé da segurança viária, tá? 3, educação, engenharia e fiscalização. Já já eu vou mostrar para você. Além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E, inciso 2, compete no âmbito dos Estados, Distrito Federal e da União, Estado, Distrito Federal e municípios, há uma crítica, não é, que não foi colocada a União aqui de forma expressa, não está aqui, tem uma crítica sobre isso, vou já falar. Compete no âmbito dos estados, DF e município, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei, tá bom? Então, a competência da segurança viária caberia aos estados, DF e município, tá? Vamos lá, o artigo 144 foi acrescentado em mais um parágrafo, o parágrafo 10, incluído pela emenda 82 em 2014, que dispõe sobre a segurança viária. Considerando que a segurança viária é um instrumento de grande importância para evitar e combater a violência no trânsito, que é um grande problema de saúde pública, a emenda constitucional 82 trouxe algumas inovações. Lembrando que a segurança viária não se restringe à segurança pública, nas funções da Polícia Administrativa e Polícia Judiciária, mas envolve também outros órgãos estatais, como atendimento à saúde e, em casos de invalidez, a Previdência Social. Então, a segurança viária, ela importa, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal? Sim. Ela importa a Polícia Militar? Sim. Ela importa, por exemplo, a Polícia Civil, que vai investigar crimes de trânsito, por exemplo? Sim. Mas ela vai importar também, por exemplo, ao SUS. Por quê? Porque um Estado, né, um poder público que não promove uma segurança viária e que tem muito acidente, o SUS vai receber esses acidentados. O INSS
Por isso que a gente colocou aqui invalidez da Previdência Social. Interessa ao INSS, porque essas pessoas vão ficar ali aposentadas por invalidez e vão gerar um ônus para o Estado, né? Para a União, no caso do INSS é a União, tá bom? A primeira inovação, vamos lá, da emenda 82 de 2014 foi o compartilhamento das responsabilidades pela segurança pública entre os entes federados, estados, DF, Distrito Federal, e municípios, ok? Competindo aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, que deverão estar estruturados em carreira na forma da lei. Aqui há uma importância muito grande da carreira do agente de trânsito, ok? Que recebeu o status constitucional com a emenda 82, tá? Atenção à crítica à ausência da citação expressa da União, que apesar de já estar representada pela PRF, no artigo 144, deixou de lado outros órgãos já envolvidos e responsáveis pela segurança viária. Porque é o seguinte, quando a gente fala da PRF, lá no início, PRF é PRF. Mas a segurança viária não cabe só à PRF. Olha aqui, o que eu coloquei só para exemplificar. Como, por exemplo, o DNT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, são só para exemplificar órgãos, entidades, melhor dizendo, da União. A ANTT é uma autarquia e o departamento é um órgão, certo? Que não estão citados lá no inciso, ok? É uma crítica que se faz. Outra novidade da emenda constitucional número 82, de 2014, foi a definição do chamado tripé da segurança viária, pois, segundo o texto constitucional, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas compreende 3 itens, né? Três frentes, né, de trabalho: a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. O tripé da segurança viária é o padrão mínimo exigido pela Constituição, mas não é exclusivo, porque o texto da Constituição diz, além de outras atividades previstas em lei. Ok. Novidade importante, para a gente fechar aqui, da emenda 82 de 2014 foi a previsão da carreira específica de agente de trânsito, motivação originária da PEC, né, que gerou a emenda 82, PEC é proposta de emenda à Constituição, que gerou a emenda 82 de 2014. A carreira de agente de trânsito deve ser estruturada em carreira na forma da lei, em âmbito estadual, distrital e municipal, devendo o cargo ser provido por concurso público. Com a nova regra, segundo Pedro Lenza, abre aspas, palavras dele, tá? Fica vedada a contratação temporária de agente de trânsito, bem como a destinação de servidores públicos para a segurança viária proveniente de outros cargos ou carreiras que exerçam função diversa, o que caracterizaria o combatido desvio de função e assim afronta o entendimento da súmula vinculante 43. Eu vou já mostrar a súmula vinculante 43 para você. Então, quando a gente tem a carreira de agente de trânsito sendo carreira concursado, cargo público, enfim. Primeiro, o agente de trânsito passa a ter mais dedicação, mais eficiência, porque ele passa a integrar uma carreira. Ele não é um contratado por tempo determinado, entendeu? Que não está nem aí, né? Não é que não está nem aí, mas que pode não estar nem aí. Que pode, por exemplo, já vou sair mesmo mês que vem. Não, ele tem uma carreira. Fora que também evita o chamado desvio de função, que a súmula vinculante 43 combate. Olha aqui a súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O indivíduo fez concurso para a área administrativa da prefeitura, para o setor administrativo, e ele é jogado na rua no sentido de funções de rua para ser agente de trânsito. Não pode, ele não fez concurso para agente de trânsito, ok? A gente também tem a criação do agente de trânsito pela emenda 42 como um cargo de carreira, também corrige esse defeito que é combatido pela doutrina, pela jurisprudência e especialmente pela súmula vinculante 43. Ok? Aí eu fecho. Ainda tem mais um detalhezinho aqui para você, para a gente fechar.
Deixa eu só ver aqui, era só esse detalhezinho aqui para a gente fechar. Como a segurança viária foi introduzida pela emenda 82, no artigo 144, e não em outro artigo qualquer, deve ser tratada de forma indissociável com a segurança pública, tá? Que é dever do Estado, mas também direito e principalmente responsabilidade de todos. Não é possível, olha só, isso aqui é só uma conclusão mesmo, já não é mais novidade de inciso nenhum. Não é possível um trânsito mais seguro e sem violência sem a participação efetiva da sociedade. Por isso que é direito e responsabilidade de todos, né? Se o Estado, através dos órgãos estatais em todas as esferas, tem o dever de promover a segurança pública, incluindo a segurança viária, a sociedade tem a responsabilidade por ela, pela segurança pública e pela segurança viária. E a segurança viária, que, reiteramos, não se resume à segurança pública, também está ligada a ela, tá? É só uma conclusão aqui que a gente tira e a gente vai fechar, ok? O nosso conteúdo, tá? Eu devo ter aparecido agora na tela para você. A gente fecha o nosso conteúdo teórico de segurança pública. É um artigo só, mas é fácil, mas tem várias nuances. E se você vai fazer um concurso público para a carreira policial, você tem que dominar esse artigo, porque é muito provável, é quase certeza, eu não vou te dizer que é certeza, porque se eu soubesse qual era a questão, já estava dizendo para você, logo para facilitar o caminho, né? É quase certeza que vai cair uma questão de segurança pública na sua prova, no seu concurso. Então, clica logo aí para você treinar as questões, tá bom? Tchau, tchau.